Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em seu coração. Há um texto na Sagrada Escritura, aliás, há muitos textos lindos e maravilhosos, reveladores tanto quanto este, mas ele mexe muito comigo. A visão que Isaías teve no dia em que ele viu o Senhor, ou no dia que o Senhor o chamou para uma missão específica de profeta. Até então ele já servia a Deus no templo, mas não estava ainda com a missão definida. E nesse dia o Senhor aparece a ele numa visão. E quando ele vê o Senhor, ele faz uma declaração muito forte. E esta declaração eu quero compartilhar com você. Preste atenção. Assim disse Isaías no capítulo 6, o verso 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Há uma expressão muito linda que eu gosto muito, que é a liberdade que nós temos de viver, que é chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi nos dado por Deus para que nós possamos escolher o que nós verdadeiramente desejamos ser em nossa jornada aqui na Terra. Incrível que Isaías já havia tomado a decisão de servir a Deus, ele trabalhava no templo. No entanto, quando o Senhor aparece a ele, já com um propósito definido, de uma missão específica que ele confiaria a Isaías, porque encontrou no coração de Isaías as qualidades necessárias para a execução do seu propósito. Assim, Deus lhe aparece numa visão muito clara. Isaías viu o céu aberto e viu o Senhor assentado no trono, e viu os querubins e os serafins exaltando e glorificando o Senhor em sua santidade. Uma visão esplendorosa. Mas a condição que Isaías, ou melhor, a situação de Isaías não ficou nada boa naquele momento. Primeira coisa que ele fez foi olhar para trás, ou seja, para trás de si mesmo. Ele não precisou virar a cabeça, ele simplesmente pensou: sou um homem de lábios impuros, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. A minha condição é péssima. Ainda que ele estivesse no templo, ainda que ele prestasse serviços no templo, mas ele, quando viu a santidade de Deus e a glória de Deus, se sentiu um miserável pecador e disse: eu vou morrer. A partir deste momento não tenho mais condições de viver, porque certamente os meus olhos, ao ver a santidade de Deus, eu não vou poder mais resistir e vou morrer. O exame retrospectivo, ou seja, um exame quando você olha para trás, ele te dá uma visão perfeita de como você era nos tempos passados. Há muitas pessoas que nasceram no lar cristão, cresceram no lar cristão, foram bem educados, desviaram da presença de Deus e vivem nos dias atuais uma vida que não é aprovada por Deus. Há outros cristãos que nasceram no mundo, não foram nascidos no lar cristão, cresceram no pecado, praticando toda sorte de pecado, e um dia conheceram a Jesus como Senhor e Salvador, tiveram as suas vidas transformadas, experimentaram o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, tiveram a sensação da glória de Deus penetrando em seus corações, sentiram-se livres dos seus pecados e foram assim
provados de uma maneira graciosa por Deus em momentos de cultos e adoração, sentiram-se leves na presença de Deus, mas que também descuidaram e perderam essa comunhão com Deus. Esse exame retrospectivo, ele serve para você avaliar como você era, avaliar se você já teve um estágio de vida espiritual melhor ou pior do que você está agora. Ele serve para você avaliar de onde você veio, de qual berço você veio, em como você andou neste mundo até os dias de hoje. E é isso que Isaías fez. Agora vem o exame introspectivo, que é aquele que você olha para dentro de você. Isaías fez esse exame também, simultaneamente e automaticamente. Ele não precisou parar para pensar. Automaticamente ele olhou o estado dele diante do Senhor. Eu não tenho condições de me apresentar a um Deus santo e puro, porque eu tenho lábios impuros. E ele podia estender mais: pensamentos impuros, ações impuras. Mas ele não foi nessa parte, foi apenas nos lábios impuros. Meus lábios são impuros, não são dignos de adorar o Senhor. A santidade de Deus, de pronunciar palavras diante desse Deus santo. Esse sentimento, querido, é um sentimento que leva você a usar o termômetro espiritual. Como eu era, como eu sou, é essa posição. Isaías, quando viu a santidade de Deus e ele olhou para dentro dele, ele sentiu que não era digno de viver, porque os seus pecados o afastaram tanto de Deus, e ele, vendo a santidade e a glória de Deus, diz: estou morto. Será que se você, meu querido, tivesse uma visão da santidade de Deus agora, neste momento, você se sentiria tranquilo, de consciência limpa e pura? Ou você se sentiria envergonhado diante do Senhor? Qual seria a sua posição? Será que você, fazendo esse exame retrospectivo, não avaliaria uma situação melhor que você já esteve na presença de Deus? Numa posição de maior santidade, de maior gozo, de maior aproximação, de maior atividades na igreja? Será que você não encontra na sua mente, olhando para trás, momentos melhores em que você manteve uma comunhão mais íntima com Deus e com a igreja? Será que você está numa fase crescente ou numa fase decrescente ou estabilizado? Qual é a sua posição? O termômetro tem essa possibilidade de identificar como nós estamos. E é com esses 3 exames que você pode chegar a essa conclusão. Ninguém precisa julgar você. Paulo diz, quando estava mencionando a ceia do Senhor, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar é: avalie o que você fez, como você viveu, avalie como você está vivendo agora e qual é a sua perspectiva. Ou seja, o seu exame prospectivo, avalie o que você pode oferecer a Deus. E foi exatamente isso que Deus propôs a Isaías. Quando Deus purificou os lábios de Isaías, e purificou por quê? Porque ele apresentou a Deus: Senhor, os meus lábios estão impuros, tenho pronunciado palavras que não condizem com a tua santidade, tenho usado da minha boca para falar coisas que não condiz com a tua grandeza, com a tua pureza. Talvez você tenha usado os lábios, ou tenha usado a mente, ou talvez o coração, ou talvez tenha até procedido indignamente diante do Senhor. A postura de Isaías foi exatamente apresentar onde estava o seu ponto fraco. Então ele disse ao Senhor: os meus lábios são impuros. Ao que Deus ordenou o anjo imediatamente: purifica os lábios dele.
o anjo pegou a tenaz, tirou uma brasa no altar e passou nos lábios de Isaías. Isaías sentiu o alívio daquele peso que o havia subjugado ao sentimento da impureza do pecado diante de Deus, e ele foi purificado. E naquele momento, sentindo a purificação operada pelo poder daquela brasa viva que desceu na mão do anjo e tocou os seus lábios, ele se apresenta a Deus. E Deus então pergunta: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ao que Isaías responde imediatamente: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque agora, purificado de meu pecado, sinto-me à vontade para te servir e te adorar. Meu querido, o que é que está te impedindo de servir a Deus? O que é que está sendo barreira entre você e Deus? Avalie isso no seu coração. Examine o seu passado, examine o seu presente e olha para o que Deus tem para te oferecer. Ele continua chamando obreiros para a sua seara, continua chamando servos para o servir e continua proclamando o seu amor a quem deseja alcançá-lo. Amém? Vamos orar. Pai eterno, o termômetro que o Senhor nos concede através da visão bíblica, Senhor, na vida do teu servo, o profeta Isaías, é extraordinário e serve como exemplo para todos nós que professamos a fé em Cristo Jesus. É hora do teu povo avaliar a sua condição espiritual, ver, ó Deus, os momentos que viveram no passado, como foram, se foram bem ou se foram mal, os momentos que estão vivendo agora e os momentos que anseiam viver na tua presença. Portanto, Senhor, te peço essa bênção sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.